Olá, esse é mais um vídeo. Esse vídeo é sobre racionalismo. Então aqui eu vou apresentar minha mais nova teoria racionalista, meu pensamento racionalista. Claro que tem outra teoria também sobre pensamento racionalista e empirista, mas não é esse que eu vou abordar. Então alguém pode perguntar, bom, se você tem duas teorias, qual teoria está certa? Ambas estão certas, as duas teorias estão certas. As duas se orientam por princípios diferentes, têm um ponto de vista diferente, mas ambas são harmônicas e são corretas. É claro que, dependendo da circunstância, uma pode ter melhor aplicação que outra, uma pode ser melhor do que a outra, mas por enquanto eu não vou julgar qual tem aplicação melhor em qual lugar ou qual que é melhor do que a outra. Não vou julgar isso por enquanto. Então a experiência, a partir de defrontações, percepções e indução, cria razão, de modo que a razão é confiável. Então ao longo da vida, nós vamos nos defrontando com os objetos, vamos defrontando objetos com objetos, confrontando essas coisas. No caso, na visão, no tato, na audição, na nossa vivência, nós vamos defrontando e percebendo o que é um objeto, o que é outro, o que um faz, o que o outro não faz, o que o outro faz e o que aquele faz. Então, nós vamos tendo um discernimento das coisas a partir dessa defrontação, a partir de percepções, a partir de indução. Então, nós vamos percebendo as coisas, nós vamos discernindo e percebendo as coisas como relação. Em indução, nós vamos vendo vários objetos e abstraímos a essência de todos eles. Então, nós induzimos sobre como determinado tipo de objeto é, que é um cachorro, que é um gato, que é uma casa. Então nós vamos aprendendo, abstraindo e induzindo. Então, e esse processo de experiência com defrontações, percepções e indução, com discernimento, ele cria a razão, de modo que a razão é confiável. Então, a razão, ela não vem do nada, ela não é inata. É claro que ela está na nossa natureza biológica. Então, nós nos tornamos racionais também por causa dessa natureza. Só que essa natureza sozinha não cria razão. Ela precisa também da experiência, que a complementa. Então, a nossa natureza racional, junto com a nossa experiência, cria a nossa razão, desenvolve a nossa razão. E esse processo de criação da razão é um processo longo e demorado. Agora, a pergunta, por que essa razão é confiável? Bom, essa razão se baseia não numa experiência particular, mas são várias experiências com essas defrontações, percepções e indução, de modo que aparecem coisas óbvias, coisas claras e distintas, coisas seguras. E essas coisas seguras são racionais, elas são racionais. Então existem informações da experiência que são claras e distintas, seguras. O racionalismo deve não se restringir ao pensamento, mas considerar o pensamento seguro. Então, o racionalismo até então, ele se restringe ao pensamento. Nós só podemos conhecer aquilo que é pelo pensamento. Mas não é bem assim. A gente tem que considerar, a gente não deve se restringir ao pensamento. A gente deve considerar o pensamento seguro. O que é isso?
Então eu não fico apenas naquilo que pode ser pensado, eu penso também coisas que podem ser experimentadas. Eu tomo como verdades coisas da experiência, não só da razão. Mas que experiências são essas? São experiências seguras, são coisas que pela razão eu sei de maneira segura, são coisas que eu posso interpretar pela razão ou que eu posso interpretar pela própria experiência, mas são coisas ali seguras. Por exemplo, eu vivo, eu respiro, eu estou aqui, eu falo enquanto faço esse vídeo. Todas essas coisas são seguras, elas vêm da experiência, elas vêm dos sentidos. No entanto, elas são seguras, elas são claras e distintas, elas são óbvias, elas estão no discernimento. Então, o racionalismo, ele vem considerando apenas aquilo que se pensa. No caso, os números podem ser pensados. E se você pensar, para você conhecer os números, você tem que ver coisas do mundo real, para você abstrair do mundo real, da experiência, e ter esse conhecimento. Então, o racionalismo, até então, como ele tem se desenvolvido, ele é utópico, porque tudo vem da experiência. Todo conhecimento vem da experiência. Então, esse racionalismo que existe é utópico. Nós temos que mudar ele e buscar, a partir de coisas seguras, claras e distintas, o fundamento. Não se restringir ao pensamento, mas considerar o pensamento seguro. A razão e a experiência trabalham juntas em combinações de interpretações desses elementos, razão e experiência, um pelo outro, interpretados sobre o outro. Então, a razão e a experiência, elas trabalham juntas. Isso faz parte da minha outra teoria. Então, o que seriam essas combinações de interpretações desses elementos, razão e experiência, um pelo outro? Ou seja, a razão interpreta a razão, a experiência interpreta a experiência, a razão interpreta a experiência e a experiência interpreta a razão. Então eu tenho essas combinações. E eu posso ter também outros tipos de combinações, como por exemplo, a razão interpreta o que a experiência interpretou da razão. Um exemplo, a experiência interpreta o que a experiência interpretou da experiência. Também é outra possibilidade. E eu tenho várias combinações aí. Se eu fizer esse processo, colocar combinações variando o número de elementos, eu tenho infinitas combinações. A experiência gera imagens e impressões enganosas, faz a pessoa pensar por noções, pelo que combina, sem demonstração rigorosa. Então a experiência, ela vai gerar imagens e impressões enganosas. Pelas imagens, pelas impressões, eu vou associar a determinadas coisas. Isso não é racional. Eu vou associar alguma coisa que eu estou pensando, um processo aleatório. Estou associando aí. Não significa que seja a coisa mesmo, realmente isso. Mas são associações que as pessoas vão fazendo. Então, essas imagens e impressões são enganosas, faz a pessoa pensar por noções. Então, ela tem noção de alguma coisa, aí ela já associa, ela tem noção, ela já pensa aquilo, já tira a conclusão. Pelo que combina, isso tem a ver com isso, então deve ser isso, pronto. E isso não é certo, porque é sem demonstração rigorosa. Tá, combina, tá, a noção tem a ver, imagem, impressão, mas e a demonstração rigorosa? E o rigor? E o A logo B, C logo D? Então, cadê a lógica? Cadê a demonstração objetiva? Tem uma intuição intelectual também. Então, esses processos são sem demonstração rigorosa.
além de que não estou falando da intuição intelectual. A intuição intelectual é rigorosa. Mas eu estou falando desses processos aí que eu disse. Além de que a experiência é aleatória, assim como um tem sua experiência particular e acredita nas coisas com base nessas experiências particulares, que vem da aleatoriedade da natureza, gerando visões contraditórias, além de que a aleatoriedade é um padrão de irracionalidade, de caos, de sorte e azar, um padrão de não certeza. Assim, a pessoa generaliza as coisas com base em combinações ou coincidências particulares da natureza. Então, vamos falar um pouco aí sobre essa experiência. A experiência é aleatória. O mundo é aleatório, as coisas acontecem aleatoriamente. Então, uns ganham, outros perdem. Uns vão bem, outros vão mal. Uns saem na frente, outros saem atrás. Um tem um dia de um jeito, o outro de outro ainda. E a natureza ela vai assim, aleatoriamente. As experiências que as pessoas têm são aleatórias. Você chegou no lugar tal e apareceu uma pessoa tal, e você teve uma experiência tal, e aconteceu isso, aquilo. Então, claro que, por exemplo, hoje em dia nós temos compromissos, coisas marcadas, e isso vence um pouco da aleatoriedade. Mas até onde a gente nasceu, aleatório. O que a gente faz, aleatório. O que nos foi ensinado, os professores que a gente teve, a escola que a gente estudou, as coisas, elas vêm aleatoriamente. Elas vêm, cada um tem uma coisa de um jeito, cada um vai de um jeito. As experiências que a gente tem na vida, as coisas que acontecem com a gente, não estão sob controle, elas são aleatórias, acontece isso, acontece aquilo, tudo é causalidade, tudo é aleatoriedade. Então assim cada um tem sua experiência particular e acredita nas coisas com base nessas experiências particulares. Então eu tenho uma experiência particular e a minha visão de mundo é de acordo com a minha experiência particular. Outra pessoa tem uma experiência particular, a visão de mundo dela é com aquela experiência particular. E cada um tem uma visão de mundo com base nas experiências particulares. E que vem da aleatoriedade da natureza, gerando visões contraditórias, ou seja, essas pessoas, cada um vai ter uma visão que contradiz a visão da outra, além de que a aleatoriedade é um padrão de racionalidade, que essa aleatoriedade ela traz a irracionalidade, caos, sorte e azar, padrão de não certeza. Então esse padrão aleatório da natureza é um padrão de não certeza. Ele não nos traz a informação de um modo de conhecimento. Ele não nos traz assim, ele traz de uma maneira aleatória. Então a gente vai tendo essas experiências aleatórias e essa aleatoriedade entra na nossa natureza e esse caos, esse pensamento errado, essas impressões, essas sensações, essa maneira como é transmitida, ela entra para dentro de nós. Nós absorvemos, nós memorizamos isso e isso fica em nós. De modo que isso traz irracionalidade, coisas que a gente não tem certeza. Então, as pessoas elas têm as experiências particulares e elas vão pensando por noções, elas vão tendo noções com base na experiência. E essas noções de cada um é diferente, então vai chegar a conclusões completamente diferentes e contraditórias, aleatórias. Assim a pessoa generaliza as coisas com base em combinações e ou coincidências particulares da natureza. Então a pessoa vive uma coisa, ela generaliza como se tudo fosse aquilo, como se o mundo fosse aquilo. A vida particular dela vira o mundo na cabeça dela. E ela faz isso com base em combinações e ou coincidências particulares da natureza, ou seja, uma coisa aconteceu e a outra também, é uma combinação de coisas. Então é só uma combinação e ela toma isso como uma verdade geral que vale para o mundo. Ou então acontece uma coincidência, ela toma isso como verdades. Então isso gera problemas também.
Então, todos esses problemas aí são problemas da experiência, problemas para quem vive de uma maneira que leva a experiência como verdade, uma experiência como verdade, que é levado aí pela aleatoriedade da natureza. Mas quem usa a racionalidade para lidar com todos esses fenômenos aí que acontecem, aleatoriedade, combinação, coincidência, que usa a razão, ele está livre dessa aleatoriedade, ele consegue ordenar as coisas e pegar as coisas, interpretar as coisas de um modo seguro e confiável, de um modo racional. Assim, somente o raciocínio lógico e a intuição intelectual, isto é, a apreensão intelectual das realidades, a abstração, a captação da realidade, são os únicos meios seguros de se conhecer a verdade. Logo, o racionalismo é a única maneira de se conhecer a verdade. Então, só 2 tipos de raciocínio aí, dos 4, né, porque essa classificação é de Platão: imagens do sensível, realidades sensíveis, raciocínio lógico e intuição intelectual. Então, só o raciocínio lógico e a intuição intelectual trazem o conhecimento. As imagens do sensível e as realidades sensíveis são opinião. Então, todas essas coisas que a pessoa viveu aí, experiências, essas coisas todas que eu falei, noções, vêm como opiniões. E o raciocínio lógico e a intuição intelectual como conhecimento. Isso, Platão diz isso, a teoria de Platão. É claro que, por exemplo, se você pegar o pensador Spinoza, ele também vai falar dessa aleatoriedade. É claro que eu já sabia essa questão da aleatoriedade antes de ler sobre Spinoza. Mas, e como que eu me baseei? Como que eu criei essa ideia de aleatoriedade? Pela termodinâmica, pela física que eu estudei. Então, a física me deu essa noção de aleatoriedade da natureza. E Spinoza também vai dizer isso. E a Spinoza também era racionalista. Agora, Platão, sobre Platão, eu desenvolvi um conhecimento sobre as coisas e estudei Platão também. Então, eu entendi Platão pelo conhecimento que eu tinha e entendi o conhecimento que eu tinha através de Platão. Então, eu dialoguei esse conhecimento de Platão com o meu conhecimento que eu desenvolvi. A parte que eu desenvolvi é porque eu já estudei muita matemática, eu sei que o raciocínio lógico leva a sempre verdades. E eu sei também que essas impressões que as pessoas têm, essas coisas aí, elas são falhas. Essas noções, essas coisas todas, elas são falhas. Pela própria experiência eu sei disso. Então, é um conhecimento assim. E pela razão também, eu vejo que elas são inexatas, elas são incertas. Não é bem assim que as coisas são. E a intuição intelectual eu também sei pela questão de captar, de compreender, de apreender, de abstrair da realidade. Então, foi um conhecimento que eu construí e que eu construí também em paralelo com o conhecimento de Platão. Então, claro que a forma que está é a forma que Platão colocou. Eu cheguei nesse conhecimento, mas sem a forma que Platão colocou. É claro que quando eu vi a forma que Platão colocou, eu adotei essa forma, que é uma forma organizada, é uma forma inteligente, e que me fez compreender ainda melhor e aprofundar melhor, tanto para entender o meu conhecimento através de Platão, como para entender o meu conhecimento através do conhecimento de Platão. Então, dando prosseguimento aqui, a intuição intelectual, que é a apreensão intelectual das realidades, ou seja, eu tenho uma realidade, eu apreendo intelectualmente essa realidade, eu abstraio essa realidade, eu capto essa realidade. Então, essa captação, essa abstração, essa apreensão intelectual da realidade e o raciocínio lógico são os únicos meios seguros de conhecer a verdade.
No caso, essa intuição intelectual, Platão vai dizer que é da filosofia, o raciocínio filosófico, o pensamento filosófico. E o raciocínio lógico matemático. Então, matemática e filosofia, os meios de conhecer a verdade. Claro que não é qualquer filosofia, nem qualquer pensamento matemático, porque o pensamento matemático tem que ter rigor também. Você tem que saber matemática, saber o pensamento certo, saber a lógica certa, para você pensar certo. E não é qualquer filosofia, mas uma filosofia rigorosa. Por exemplo, a filosofia analítica, ela busca um caráter, né, de ciência, ela usa a lógica de maneira rigorosa. Então seria isso, uma filosofia que é rigorosa, que tem métodos seguros. Então seria uma filosofia, não necessariamente uma filosofia analítica, mas uma filosofia segura. Então a matemática e a filosofia. Logo, o racionalismo é a única maneira de se conhecer a verdade. Por quê? Esses dois processos, a intuição intelectual e o raciocínio lógico, são os únicos meios seguros de conhecer a verdade. Todas aquelas outras impressões, sensações, noções, todas essas coisas, imagens sensíveis, essas coisas todas, elas são incertas. É só o raciocínio lógico e a intuição intelectual são meios seguros de conhecer a verdade. Logo, o racionalismo é a única maneira de se conhecer a verdade, porque o racionalismo se baseia no raciocínio lógico matemático e na intuição intelectual. No caso, o meu racionalismo, ele se baseia no raciocínio lógico e na intuição intelectual. E claro, retomando aqui, tem a relação aí com experiências seguras, métodos seguros, é um racionalismo de pensamentos seguros, não é um racionalismo de pensamento, não, a pureza do racionalismo está na segurança, e não necessariamente no pensamento. O paradoxo de Zenão então, nós temos um problema aqui que se chama paradoxo de Zenão. O paradoxo de Zenão vai dizer o seguinte: se um arqueiro lança uma flecha até o alvo, como que a flecha pode chegar ao alvo se existem infinitos pontos entre a flecha e o alvo? Bom, vamos analisar. O que são pontos? Pontos são adimensionais, ou seja, eles não têm dimensão. Se eles são adimensionais, eles não têm comprimento. O comprimento deles é zero. Então não faz sentido percorrer por pontos. Então é um raciocínio falho. Na verdade, você pode dividir em pedaços pequenos, em menores, infinitamente menores. Mas nunca você vai chegar num ponto. Sempre vão ter pedaços. No caso, pela física a gente sabe que os comprimentos eles são discretos, eles não são contínuos, então a gente vai chegar em determinadas partículas. As partículas do tempo vão corresponder aí, né, às partículas do espaço, e ele vai indo até chegar lá. Você pode pensar que ele vai percorrendo pedaços pequenos até chegar lá, em tempos pequenos. Então, infinitos, né, não infinitos, em muitos pedaços pequenos, em muitos pedaços de tempo pequenos, instantes de tempo. Ou pelos instantes de tempo, você pode chegar ao alvo. Claro que se a natureza é discreta, você tem um número de instantes em tempo que vão corresponder aos números de pedaços de espaço, de partículas de espaço. O número de partículas de tempo corresponde às partículas de espaço que faz a flecha chegar ao alvo. Se você pensar que o mundo é infinito, você pode pensar que a classe infinita ali do comprimento é da mesma classe infinita do tempo. Então
os infinitésimos vão ser de caráter correspondente, de tamanho correspondente, e vai se chegar até o alvo. Eu não vou discutir aqui sobre essa questão de classes infinitas, sobre infinito de infinito, essas coisas. Eu só dei um exemplo aqui para você pensar que, mesmo você dizendo que a natureza é infinita, você consegue resolver esse paradoxo. Não significa que esse negócio de classe de infinito exista. Não significa isso, não estou dizendo isso. Nem estou dizendo que não é também aqui. Estou dizendo que é nem que não é. É apenas para citar. Um outro paradoxo de Zenão é que como que eu posso atravessar, por exemplo, uma sala, porque se eu passo pela metade, depois vou na metade da metade, depois na metade da metade da metade, entendeu? Eu ando até a metade. Então tá aqui, por exemplo, o meu livro, o livro aqui. Eu percorri até a metade. Aí depois eu percorro mais a metade do que está faltando. Mais a metade do que está faltando. A metade. Eu nunca vou chegar até lá. Nunca vou chegar. Então ele fala assim, como que a gente pode chegar se a gente vai à metade, a metade, a metade. Só que isso é, como dizer o apóstolo, é um problema infantil. E se você parar para pensar, não é assim que a gente vai andando. A gente não anda metade, depois a metade, a metade. Por quê? É claro que a gente anda a metade e tal. A gente vai andando, mas a gente não vai andando assim. Porque isso tem a ver com o tempo. O tempo que a gente gasta ele não vai se dividindo pela metade. O tempo ele vai de maneira contínua ou discreta. Tanto faz. Se você pensar que o tempo é discreto, fica fácil. Você tem os instantes de tempo que vão passando e você chega até lá, pronto, como o problema da flecha. E você não vai indo pela metade da metade, porque chega uma hora que não dá para você dividir, porque o tempo é discreto, então isso não faz sentido. Ele vai passando sem ir dividindo nessa coisa de metade. Agora, se você pensar de maneira contínua, a gente vai andando e andando e andando e andando e andando. A gente não segue essa lógica de ir até a metade para depois andar a metade, não. A gente vai passando, né, por essas metades aí, mas a gente não anda nesse padrão de faltar metade, 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 de modo que a gente simplesmente passa por elas e pronto, a gente passa por todas elas até chegar no final. A gente passa pelo faltando a metade, 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 a gente passa por todas elas, mas a gente não segue essa lógica de ir lá, depois ir metade, metade. Não, a gente simplesmente passa. E por que eu falei que tem a ver com o tempo? Porque o tempo ele não vai se dividindo, ele vai indo continuamente. Ele não vai metade, depois para, metade, metade. Não. Ele vai indo. E nesse hino dele, ele não vai se dividindo em metades. Então a gente chega lá. Assim se resolve o paradoxo de Zenão, que, digamos, ameaçaria a razão. A razão estaria errada por causa do paradoxo de Zenão. E não é verdade, a razão não está errada. E eu dei aqui as soluções para esses dois paradoxos de Zenão. São interessantes, serve para a gente refletir, para a gente pensar que tem problemas que às vezes são difíceis de resolver, mas não significa que a razão seja falsa, ou que o conhecimento exato, racional, seja falso. De modo nenhum. Que exato, racional é verdade. Tem problemas que a gente consegue explicar porque a gente não entendeu direito, mas não significa que não seja verdade, que isso coloque a razão em xeque. As crenças das pessoas não são lógicas racionais, mas cosmovisionais, pelo que combina com suas próprias crenças. Isso é um item interessante, porque as pessoas elas não creem, não digo todas, né? Claro que não é todas, não são todas. Quando eu digo em geral, assim, a maioria,
Quando eu falar as pessoas, eu não estou querendo dizer todas, eu estou querendo dizer a maioria, as pessoas assim, em geral, a sociedade e tal, é nesse sentido. Então, e até pessoas racionais cometem erros, né? Mas uns mais, outros menos, uns são bem precisos, ninguém é perfeito, mas existe precisão e níveis de precisão. Então as pessoas, elas não têm um pensamento igual, elas não têm um rigor igual, elas não têm uma assertividade igual. Uns erram mais, outros menos. É estatístico, é distribuído de maneira, vamos dizer assim, num padrão tipo aleatório, né? Uns mais, outros menos, que não é uma curva de sino, uma curva de Gauss. Uns erram mais, outros menos. É assim que a natureza é, essa coisa de que é igual, de que para todo mundo é igual, não faz sentido nenhum do ponto de vista físico, do ponto de vista matemático, estatístico. Isso é balela, isso é mito. Porque as pessoas vêm com um princípio jurídico de igualdade e tentam aplicar esse princípio jurídico à metafísica, à física, à realidade. Isso não funciona, isso é apenas um princípio jurídico ou um princípio social. Não é científico, não tem nada a ver com ciência. Então, isso é até um exemplo, porque elas não seriam lógicas racionais, mas elas vão pela cosmovisão. Aquela cosmovisão, por exemplo, que você encontra muito aí no cristianismo. Não estou criticando aqui, não estou falando que é certo nem errado, não vou entrar nessa questão, pelo menos nesse vídeo, não vou entrar nessa questão. Mas não sei se vem do cristianismo realmente, acredito até que não sei. Então não sei se vem, mas eu sei que muita gente atribui ao cristianismo essa ideia de igualdade, de que todos são iguais. E isso é uma crença que é cosmovisional, tem a ver com a cosmovisão da pessoa. Assim como o comunista, ele tem uma cosmovisão de igualdade. Então, uma cosmovisão da pessoa. Então, ela acredita que é tudo igual e tal, o que combina com as crenças dela, né? E não é bem assim. A ciência não é assim. É lógico, racional. Não é pela noção que as pessoas têm. Então, isso veio um exemplo, eu nem ia dar esse exemplo, mas acabou que eu estava falando nesse assunto, usei isso de exemplo. Mas elas têm cosmovisões, elas têm uma visão de mundo, uma cosmovisão, e elas interpretam as coisas, elas veem as coisas através dessa cosmovisão, elas veem as coisas pelo que combina com a cosmovisão dela, e não pelo raciocínio lógico, racional, matemático. Então, ao invés da pessoa analisar, refletir, pensar A, logo B, confrontar as coisas, ela usar métodos ali racionais de lidar e saber com precisão, com exatidão, não, ela vai pelas noções, pela cosmovisão, por esses pensamentos aí que ela tem, que combina com aquilo. Então ela acredita que é daquele jeito, que combina com aquele modo de pensar que ela tem, que é zero, uma falácia, um pensamento não científico. Então eu poderia pensar em mais exemplos. Vou dar um exemplo aqui fictício. Por exemplo, o céu é azul, beleza. O mar é azul, a terra é azul. Então nosso planeta é meio azulado, né? Então as coisas são meio azuis, sei lá, as nuvens azuis, será? Não, as nuvens não são azuis. Então a pessoa pode começar a pensar, os seres desse planeta também tem que ser azuis, né? Porque são azuis, né? Não, os seres do planeta não são azuis. Então, o mundo ele funciona de uma maneira azulada. Não funciona de uma maneira azulada. E isso seria tudo mito.
exemplo do mito. Não é porque combina com as coisas que vai ser desse jeito. É claro que isso não significa que não tem uma simetria da natureza, uma harmonia da natureza, coisas que combinam e que geram uma unidade da natureza. Isso existe uma unidade da natureza, existem coisas que combinam aí uma simetria da natureza, mas isso tudo tem que ser descoberto de maneira lógico-racional. Não pode ser pela noção, pela cosmovisão, a cosmovisão do mundo azul. Um outro exemplo seria o comunista. Vamos pensar o comunista. O comunista, se você falar alguma coisa sobre minoria, aí eles já vão associar discurso de ódio a qualquer coisa que você fale, assim, que não seja elogiando, ou às vezes você nem está criticando não, mas você fez uma observação aí e para ele soou meio ruim, então ele vai falar que você está com um discurso de ódio, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro, que você é fascista. Então vão ficar com essa coisa, é o pensamento cosmovisional. Do mesmo jeito, o povo da direita, eles veem uma pessoa falar, não, porque os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, a desigualdade social está aumentando. Aí ele vai falar, comunista, seu comunista, você é ler Karl Marx, você quer fazer a revolução. Não é bem assim, não é bem assim. Não é porque você está falando da desigualdade social que você seja comunista, ou que você seja de esquerda. Não necessariamente. Então, essa coisa cosmovisional. Ou então, alguém que tem uma visão muito materialista da realidade. Então, se aparecer um espírito, se tiver manifestações de espírito, ele vai falar, isso é doença, isso é loucura. Ele vai encaixar ali na cosmovisão dele. Ele não vai investigar, ele não vai analisar, será que tem espírito mesmo? Ou uma pessoa também espiritualista, que espiritualiza tudo. Que aconteceu um fenômeno tal, choveu pedra. Os espíritos estão furiosos e choveu pedra. Não é assim. Não é assim que as coisas são. Então, tem o espiritual, tem o material. Eu também não vou entrar nessas questões. Para quem acredita, não acredita, isso pode ser tidos como exemplos fictícios. Não vou dizer o que eu penso aqui agora. É só questão de exemplo. Não vou entrar nessa questão. Então, que nem aquela hora que eu falei do cristianismo, que nem entrar nessa questão, se eu ficar entrando nessas questões, eu não avanço no conteúdo do vídeo. Por quê? Um princípio muito importante é a independência das coisas. Você tem que ter ideias independentes, teorias independentes. Porque se você colocar tudo dependente, dá confusão, não fica organizado. Então é melhor fazer teorias independentes, você não entrar nas questões. Porque aí você vai entrar numa questão, numa outra, isso pode gerar polêmica, isso pode gerar não aceitação, isso pode gerar um monte de coisa, isso pode gerar uma confusão no pensamento. Então é melhor separar. Separa cada coisa, você fala em cada assunto sobre aquele assunto e só, você não precisa entrar em outras questões, em outros detalhes, você acreditando ou não naquilo que você fala. Então eu dei exemplo aí fictício também. Então é só questão de separar. Não estou negando nada, nem afirmando nada, é só questão de separar mesmo, para ficar tudo bem organizado. E assim eu vou encerrar esse vídeo. É só então. Até mais.